Que a paz do Senhor seja com você, meu querido, minha querida, que o amor, que a graça de Cristo esteja no teu coração. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um estudo do nosso curso de aprofundamento bíblico. Você está aprendendo? Escreve aqui para mim. Você está aprendendo? Este curso tem ajudado você de alguma forma? De alguma forma, você tem se sentido edificado, edificada através deste curso? As informações que são passadas aqui, de alguma forma, têm me ensinado alguma coisa? Eu entendo, eu creio, eu sei que são aulas rápidas. Eu sei também que você gostaria, não todos, né, mas uma boa parte, que fossem aulas mais longas, mais, mais profundas, talvez, não sei. Mas alguns de nós, alguns que estão aqui, não têm um conhecimento, talvez, que você tem. Então, se a gente aprofunda um pouco mais, as pessoas que estão ali mais na superfície não conseguem alcançar. E acaba que o curso fica enfadonho, cansativo. Por isso as aulas mais rápidas, mais curtas. Eu vou dizer mais para você. Mesmo com as aulas curtas de 10, 11, até 12 minutos, tem pessoas que não assistem, acham que são longas. Não, pastor, é muito tempo, não tenho tempo para isso não, pastor. Olha, não tem tempo não. Então, você tem aprendido alguma coisa, mesmo com as aulas rápidas, talvez mesmo você querendo um pouco mais? Está aprendendo? Tomara que esteja, tomara que esteja. Ontem nós falamos sobre Salomão, né? Falamos um pouquinho só sobre Salomão, falamos sobre a sabedoria. Ontem também nós dissemos que Salomão escreveu alguns livros, né? Escreveu Provérbios, escreveu Eclesiastes. Salomão também escreveu alguns salmos, viu? E Salomão escreveu também o livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos, como alguns conhecem, que é um livro aparentemente não, um livro escrito de um homem para uma mulher, e em algum momento do livro há um diálogo, né? Eu não sei se você já leu este livro. Este livro aí, alguns homens, né, algumas mulheres usam alguns textos deste livro para mandar para o seu marido, para a sua esposa, namorado ou namorada. É um livro assim bem quente, né? Bem quente. Pastor, por quê? Por que esse livro tão quente, pastor? Tem algumas coisas que eu não entendo nele. Por que ele está aí? Qual qual o objetivo, qual o propósito deste livro na Bíblia, escrito por Salomão? Eu disse para vocês no vídeo anterior que o livro de Cantares, ele é um livro poético. Outros livros poéticos existem também na Bíblia, como o livro de Salmos, como o livro de Provérbios. O próprio Eclesiastes também é um livro poético. O livro de Jó, mesmo não parecendo, é um livro poético. Pastor, como é que nós sabemos? O que define quando o livro é poético, é profético, é histórico? É a forma como ele foi escrito. É a estrutura do texto. E estes livros que eu mencionei, poéticos, a estrutura deles são estruturas de poesias, quando eram escritas no passado, né, na cultura hebraica. Cantares é um destes livros. É interessante notar que Salomão herdou esta escrita, esta sensibilidade poética do pai Davi. Davi era um homem extremamente sensível. Falamos que Davi compôs alguns salmos, o maior salmo da Bíblia, o Salmo 115, perdão, o Salmo 119, tá vendo aí? O Salmo 119, o maior salmo da Bíblia, ele foi composto por Davi. Foi Davi que escreveu, obviamente, orientado por Deus, inspirado por Deus, o Salmo 119. É no Salmo 119 que está escrito que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então Salomão herdou esta veia literária do pai e também essa sensibilidade para escrever. Abre a sua Bíblia aí. Você alguma vez já leu este livro? Cântico dos Cânticos, Cantares? Escreve aqui, eu já li, pastor. Pastor, eu já vi uma pregação.
Não, me responda aqui. Você já ouviu alguma pregação, algum sermão na igreja, na internet, em algum DVD, sobre este livro, usando alguma parte deste livro, que não seja casamento, viu? Porque ele é muito usado em casamentos também. Ouviu? Já ouviu? Escreve aqui, eu já ouvi, pastor. Abre a sua Bíblia aí, em Cantares, ou Cântico dos Cânticos. Vamos ler o capítulo 1, versículo 1 em diante, tá bom? Cantares, ou Cântico dos Cânticos, de Salomão, capítulo 1, versículo 1 em diante. Obrigado, meu Deus, pelo grande privilégio que temos de mais uma vez estudarmos a tua palavra. Fala conosco, fala ao nosso coração, meu Deus. Que a tua palavra, mais uma vez, nos ensine, nos aproxime mais de ti e alimente a nossa fome de conhecimento, em nome de Jesus. Cântico dos Cânticos, capítulo 1, versículo 1 em diante. Cântico dos Cânticos de Salomão. Beija-me, esposa. Aqui começa a esposa falando. Beija-me com os beijos de tua boca. Uau! Porque melhor é o teu amor do que o vinho. Opa! Suave é o aroma dos teus ungüentos. Como unguento derramado é o teu nome. Por isso as donzelas te amam. Uau! Leva-me após ti, apressemo-nos. O rei me introduziu nas suas recâmaras. Em ti regozijemo-nos e nos alegremos. Oh, glória a Deus. É só o começo. E o livro todo é assim, né? Esta coisa assim, então, bem, né? Bem coisada, para não usar outro termo. Por quê, pastor? Por que este livro está aí? Eu vou dizer uma coisa para você agora que talvez ninguém nunca disse. Eu vou dizer uma coisa para você que talvez ninguém nunca disse. O livro de Cantares, ele representa, ele mostra o relacionamento do rei com a sua noiva, com a sua mulher, com a sua esposa. E o livro de Cantares simboliza, é um símbolo do relacionamento de Cristo com a sua igreja. Como é que é, pastor? Exatamente isso que você ouviu. Exatamente isso que você ouviu. O livro de Cantares representa o relacionamento de Deus, de Cristo, do Espírito Santo com a sua igreja, com o seu povo. Na Bíblia, nos livros proféticos, a palavra noiva ou noiva simboliza a igreja. Em Apocalipse fala muito sobre a noiva, né? Sobre a mulher, representa a igreja. No livro de Cantares é uma demonstração do amor, do carinho de Deus. Obviamente, nós estamos falando de erotismo, né? De nada sexual, mas estamos falando da intensidade, do carinho, do cuidado, da atenção, do amor de Deus para com o seu povo, para com a sua igreja. Pastor, você está falando, pastor, de qual igreja? Eu estou falando da igreja geral. Eu não estou falando de igreja A, B, C, D ou E, não. Eu estou falando da igreja de Deus. E pastor, qual é a igreja de Deus? A igreja de Deus, ela está na igreja, mas também está fora dela. Como assim, pastor? Existe a igreja que você frequenta provavelmente, e existe uma outra igreja que é chamada da igreja invisível. São aquelas pessoas que não frequentam igrejas ainda, mas é um povo que adora, que louva, que ama, que serve, que confia em Deus. Deus está manifestando o seu amor, o seu carinho através do livro de Cantares. Quando você tiver um tempinho, leia esta poesia maravilhosa, este ensaio poético que é o livro de Cantares. Este livro de Cantares, repito, o livro de Provérbios, Salmos, inclusive o livro de Jó também, são livros da categoria poética na Bíblia.
E por falar em Jó, eu sei que você conhece o livro de Jó. Eu sei disso. Mas na próxima aula, no próximo estudo, nós vamos pescar um detalhe, somente um detalhe, da história de Jó, do livro de Jó, que talvez você não saiba. E é bem provável que, se você não sabe, você vai se surpreender com este detalhe. Mas isso é para amanhã. Até lá!